você, assinante do Canal 4, nós estamos iniciando mais um TCV Entrevista. Meu convidado de hoje, ele é diretor vice-presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e é promotor de justiça do meio ambiente, licenciado Nelson Pugalho. Vamos conversar sobre meio ambiente. Acontece o 6º Fórum de Direito Ambiental em Presidente Prudente, será no dia 16 e 17 no espaço lá da Toledo, na Faculdade de Toledo, em Presidente Prudente. Nelson, obrigado por você ter vindo aqui para conversar com a gente. Edmilson, eu que agradeço o convite, por estar aqui na TV TCV de Venceslau e, sobretudo, para falar de uma questão que eu tenho muito afeto, que é a questão ambiental. A minha primeira pergunta, você se formou na Toledo? Eu sou de Prudente, me formei na Toledo em, nem sei se eu falar o ano, faz tanto tempo, mas foi em dezembro de 85, e um ano e 2 meses depois eu passei no concurso e assumi a função de promotor de justiça. Certo. A minha primeira comarca foi Martinópolis, depois eu fui promovido para presidente de Venceslau. Cheguei em Venceslau em 1989 e fiquei até 1996. Então, durante 7 anos eu fui promotor de Venceslau e morador aqui de Venceslau também. Essa área ambiental, né, meio ambiente, onde nasceu essa veia aí de vontade de... Não sei, Edmilson, eu sou promotor há 26 anos. Nesses 26 anos eu atuei sempre na área ambiental também. Certo. E nos últimos 15, exclusivamente na área ambiental. Mas isso vem desde os tempos da faculdade. Eu não sei dizer em que momento isso surgiu, essa vontade de atuar nessa área. Mas é uma área que eu já atuei na promotoria do meio ambiente, né? Na promotoria, na verdade, eu atuei em todas as áreas. Sabe? Aqui em Venceslau mesmo fui promotor do Tribunal de Júri, promotor de família, de sucessões, promotor criminal, promotor de urbanismo, que é uma área que eu também gosto de atuar. E quando eu fui para Prudente, eu fiquei atuando mais na área de urbanismo, meio ambiente e júri. E ao longo do tempo, eu fui excluindo essas outras atividades e fiquei só atuando na área do meio ambiente e na área de urbanismo. São as áreas que eu mais gostei e gosto de atuar, porque é onde você consegue concretizar aquilo que você sonhou. Na área criminal, por exemplo, uma atuação é muito impessoal. Na área do meio ambiente e urbanismo, é algo que você pode fazer realmente alguma coisa pela sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui, são centenas de exemplos, mas esse é o mais interessante, é um acordo que em 2009, eu e mais alguns amigos do Ministério Público Federal fizemos na área ambiental e nós conseguimos trazer para a região 120 milhões de reais. Certo. E esses 120 milhões de reais nós estamos convertendo ainda hoje em várias obras e projetos de natureza social e ambiental. E até da saúde, porque nós, desses 120 milhões, nós destacamos 20 milhões e demos para o Hospital do Câncer de Prudente, que é um hospital regional. Então, como eu falo assim, nessa área é possível fazer muita coisa, não só na defesa do ambiente propriamente dito, mas também na defesa dos interesses do cidadão, porque a gente não pode nunca dissociar a defesa do ambiente da defesa da qualidade de vida, por exemplo, das pessoas. Está interligada? Muito interligado. Né? Quando a gente, por exemplo, na questão urbana, quando a gente briga, literalmente briga, para que seja mantida uma praça, para que seja criada uma praça, é porque nós estamos pensando na questão do lazer da comunidade que mora no entorno, naquele bairro. Nós estamos pensando também na questão estética da cidade. Né? Muita gente briga, por exemplo, aqui, em alguns casos, para que, por exemplo, a questão da arborização urbana, por exemplo, que é uma questão muito importante, sobretudo numa região quente como a nossa. Então, a arborização urbana ela melhora o conforto térmico na cidade. Uma árvore de porte médio, ela equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado ligados durante 8 horas ininterrupta. Então, tudo isso está relacionado, é meio ambiente e está relacionado com a qualidade de vida do cidadão, da cidade ou de qualquer área. Não tem muito
eu sinto o não envolvimento de uma gama muito maior da população com questão ao meio ambiente, por exemplo, em se preocupar com o meio ambiente, em se preocupar, por exemplo, não é questão de sujeira, ou não, estou falando assim, de não jogar uma PET num rio, de não jogar um entulho ali num lugar que não seja apropriado, por exemplo. Isso. Não falta um pouco de base para que a nossa população tenha uma noção do que é o cuidar do meio ambiente, Nelson? Com certeza. Se fala muito em meio ambiente desde a década de 70. Isso. Né? Mas essa preocupação já foi manifestada em séculos anteriores também. Mas, sobretudo a partir dos anos 70, é que essa discussão ela começou a ficar mais evidente para todo mundo. E no Brasil, sobretudo, a partir do advento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981. Aí nós tivemos a Constituição em 88, e aí nós tivemos, o meio ambiente ganhou um capítulo especial, e até então nenhuma Constituição anterior do Brasil sequer se referia ao meio ambiente. Então tudo isso acaba gerando inúmeras discussões, eventos, novas leis, mas tudo isso só vai ter realmente eficácia quando o cidadão comum, aquele que está lá em casa, ele também participar desse processo. E essa participação, ela tem a ver com a educação ambiental, a educação de uma forma geral. É comum a gente sair na rua e ver as pessoas atirando pela janela do carro papel, cigarro, faz uma limpeza dentro do carro e joga tudo na rua. Isso é comum. As pessoas despejarem entulhos em áreas que são áreas protegidas, como fundos de vale, por exemplo. Isso é muito comum. E também é comum o desperdício. Sim. Nós produzimos uma quantidade imensa de lixo, de resíduos, nós consumimos muito além do que efetivamente nós precisamos. E então, isso também a questão da educação ambiental está relacionada com a questão da mudança de hábito, de comportamento de consumo. Porque quando nós produzimos essa mesa, por exemplo, nós estamos usando recursos naturais. Sim. Que são limitados. As nossas necessidades são ilimitadas, os recursos são limitados. E nós temos que fazer uma opção. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu não sei se ela é muito genérica, mas nós já não estamos pagando um preço que está sendo cobrado pela natureza, pelo nosso planeta? Tipo, nós só tiramos do nosso planeta, nós damos muito pouco de volta para ele, né? Ele nos dá muito, mas nós retribuímos com muito pouco. Será que nós não estamos pagando um preço que já está meio altinho para a gente? Na verdade, o problema é que a nossa civilização ela não respeita a capacidade de suporte dos ecossistemas. Nós estamos presenciando uma extinção em massa de espécies da flora e da fauna. Vai ser muito triste daqui a algumas poucas dezenas de anos o homem se vê solitário nesse mundo. Então, durante o tempo que nós estamos aqui juntos, algumas espécies da flora e da fauna serão extintas, simplesmente desaparecerão. Algumas sem mesmo a gente ter conhecimento de que sequer existam. Exatamente. Então, na Amazônia, por exemplo, tem nós não conhecemos, muitas espécies de animais que a gente nem faz nem ideia. Nós não conhecemos ainda. Então, esse comportamento que a nossa civilização tem é um comportamento destrutivo. A gente tem que tomar alguns cuidados que nós não tomamos hoje. Porque hoje muito mais importa a questão econômica, o discurso. Veja, qual o discurso dominante quando você liga uma rádio, televisão, abre um jornal, uma revista? É a questão econômica, é sempre a questão econômica. Sim. Eu não estou dizendo que ela não é importante, ela é importantíssima. Também. O que nós temos é que buscar um ponto de equilíbrio, entre você conseguir o crescimento econômico que é necessário e é preciso, mas com responsabilidade socioambiental. É isso que está faltando. Vou dar aqui um exemplo. Se a gente voltar os olhos para o passado, nós vamos verificar que algumas civilizações deixaram de existir, sucumbiram
por problemas ambientais. Tem um livro chamado Colapso, do autor chamado Jeremy Diamond, onde ele descreve algumas civilizações que desapareceram por problemas ambientais. A maioria das pessoas sequer desconhece que nós tivemos já civilizações no passado que desapareceram simplesmente por conta de problemas ambientais. Eu vou dar o exemplo de duas apenas aqui. Os insulares, que viviam na Ilha de Páscoa, por exemplo. Certo. A Ilha de Páscoa é habitada por diversas tribos e a população ela foi dizimada por problemas ambientais. Onde nós temos aquelas grandes estátuas, são chamadas moais, algumas com até 80 toneladas, havia uma disputa entre as tribos. Eles chegaram a um nível de desenvolvimento tão grande e havia uma disputa entre as tribos, né? Quem construiu os maiores moais, as maiores estátuas. E tinham várias explicações. Como é que eles conseguiam, aqueles povos, levar aquelas pedras imensas das partes baixas do relevo para as partes mais altas do relevo? E depois de muitas especulações, chegou-se a conclusões que usavam a floresta. As grandes árvores eram derrubadas, as pedras deitadas sobre aquelas grandes árvores, e essas árvores eram arrastadas por cerca de 500 pessoas até as partes mais altas do relevo. Com isso, o que aconteceu? Houve um processo de erosão, de desflorestamento, o solo fértil que recobria as partes mais altas do terreno foram para o mar, para os rios, a população entrou em declínio e chegaram a não ter mais recursos, de tal forma que chegaram até mesmo ao canibalismo. O maior insulto que se podia dizer a um morador daquela ilha naquela época era: a carne da sua mãe ainda está entre os meus dentes. Então, essa é uma cena. Os maias, por exemplo. Os maias eles estavam na América desde 2.500 anos atrás. Sim. Quando os espanhóis chegaram a uma população de 14 milhões de pessoas, quando os espanhóis chegaram ali naquela região, eles estavam reduzidos a 30 mil habitantes só. Também foi por problemas ambientais, escassez de alimentos, exploração indevida dos recursos então disponíveis, enfim. Existem outros exemplos também. E os maias, que até hoje é atribuído a eles um conhecimento de forma muito grande. Eles são sempre citados. Era uma civilização... Até com questão do fim do mundo aqui, exatamente. O calendário maia. É uma civilização que estava no auge em termos de tecnologia, de desenvolvimento. O problema é justamente esse: a gente achar que a tecnologia poderá nos salvar. E não é. O homem moderno crê muito na tecnologia, que a tecnologia vai fazer o homem ter colheitas no deserto, nós poderemos ter cidades no espaço. Nós acreditamos muito na nossa tecnologia, mas a tecnologia não consegue substituir as funções ecológicas, ambientais dos diversos ecossistemas que hoje muitos já nem existem mais. Esse é um problema. Muito bem. Gente, eu vou conversar, já eu tenho o segundo bloco com o Nelson Bugalho, que é diretor vice-presidente da CETESB e que vai estar no 6º Fórum de Direito Ambiental, dia 16 e 17, na Toledo, em Prudente. Eu vou, por intervalo comercial, vou chamar aqui o Gugas Oriental Gourmet, que é uma delícia. Não esqueça, dia 1º de maio, uma delícia, um almoço especial de 1º de maio para você no Gugas Oriental Gourmet, na Dom Pedro II. Farmais e RA Fórmulas. Farmais 3272-9200 em Presidente Venceslau. 24 horas por dia cuidando da sua saúde. Romeira, móveis, eletro e informática. Vem para Romeira. Presente ideal para a mamãe está na Romeira. Tiago Joias e Relógios em Presidente Venceslau, na Lindon Prado. Tiago tem novidades incríveis para sua mamãe. E também a Copirótica e a Copirótica Center, uma na Tibiriçá 716, a outra na Newton Prado, número 72. Copirótica e Copirótica Center. TCV Entrevista, faz uma pequena pausa e eu volto já já. Olá, nós estamos de volta com o TCV Entrevista de hoje, recebendo
Nelson Bugalho, que é diretor vice-presidente da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Nós vamos ter em Prudente, nos dias 16 e 17, lá no espaço da Toledo, da Universidade da Toledo, em Prudente, o 6º Fórum de Direito Ambiental. Vai ser tocado no assunto de economia verde, Nelson? Sim, cada ano nós escolhemos um tema, um tema assim que é apropriado para o momento, ou aquele tema que está em discussão em outros lugares. E nós, neste ano, optamos por tratar da questão da economia verde. O que seria assim economia verde? Seria você o desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo, no sentido de você partir para uma economia de baixo teor de carbono. Uma economia que, ao mesmo tempo em que ela promove o desenvolvimento social e econômico, ela também respeita os limites, a capacidade de suporte dos ecossistemas. Uma economia que, principalmente uma economia que emite menor quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera e que são responsáveis pelo aquecimento global que nós estamos vivenciando hoje. Isso, em linhas gerais, seria assim a economia verde. Vou dar um exemplo mais concreto. Na nossa região nós temos muitas usinas de açúcar e álcool. Sim. E há um programa, também está previsto na lei, do abandono gradativo da queima da palha da cana-de-açúcar. Porque a queima ela emite dióxido de carbono, que causa o aquecimento global. Então é você partir para a mecanização. Quando você parte para a mecanização, primeiro você está criando uma situação diferenciada, não só com relação à questão ambiental, porque você está deixando de emitir dióxido de carbono, mas você também está qualificando o emprego. Então o emprego que essa empresa, que essa atividade praticada dessa forma vai gerar é um emprego mais qualificado, é um emprego que dá uma melhor remuneração para os seus empregados. E isso é importante para a nossa região. Na nossa região nós temos poucas indústrias de transformação. Nós temos matéria-prima, mas e a indústria de transformação? Nós temos curtume, mas não temos indústria de calçados, por exemplo. E tudo isso, de uma certa forma, está relacionado com esse tema que a gente quer discutir. Quando a gente ouve muito falar no pré-sal, pré-sal é a vedete, na verdade. Todo mundo quer os Reuters. Todo mundo quer os Reuters, todo mundo está brigando por isso. E me parece até às vezes um contrassenso, porque pré-sal é petróleo. Sim. Petróleo é combustível fóssil. A queima de combustível fóssil gera a emissão de dióxido de carbono, CO2. E o CO2 provoca o aquecimento global. Uma das causas do aquecimento global. Nós temos que investir em outras energias também, energias renováveis, energias não poluentes, como por exemplo, energia eólica, energia solar, a hidroeletricidade, que nós usamos bastante. Enfim, nós temos outras alternativas. Nós temos que buscar alternativas a esse modelo que está instalado aí e que é prejudicial para o ambiente e para nós moradores desse mundo. E nós assinamos um termo com questão do aquecimento global, né? Sim, nós somos signatários, tem o protocolo de Kyoto, esse ano nós temos aí a convenção das partes, todo ano é feita em um lugar, ano passado foi no Catar, no anterior foi na África do Sul, neste ano será na Polônia, em Varsóvia, onde são discutidas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. Nós temos metas, mas como nós vamos atingir essas metas? Para você atingir uma meta de redução de emissão de gases de efeito estufa, isso está atrelado à atividade econômica. Então nós temos que diminuir a atividade econômica, mas isso causa um problema também, um problema social. Isso é um jogo de xadrez. Então nós temos que pensar na diminuição da emissão desses gases e também nos preocuparmos em manter a atividade econômica, produzir mais, melhorar as condições do trabalhador. Enfim, isso é um quebra-cabeças que os nossos governantes
E o setor econômico tem que estar antenado, preocupado. Aqui na CETESB, a vice-presidência, uma das áreas que ela cuida é justamente a questão de mudanças climáticas. E nós, por força até de uma lei estadual, que é a Lei Estadual de Mudanças Climáticas, que foi anterior à lei nacional, o Estado de São Paulo sempre sai à frente do resto do Brasil. Então, a Lei de Política Estadual de Mudanças do Clima, ela é anterior à Lei Nacional de Mudança do Clima, a estadual é anterior. E tem meta estabelecida, assim como a União também estabeleceu meta. Mas para você atingir essas metas de redução, você precisa da colaboração do setor produtivo. Então, isso é um mecanismo complexo. Para você estabelecer metas setoriais de redução, você precisa da colaboração do setor também, da indústria, por exemplo. Mas aí vem o choque de um setor e de outro setor, que seria o setor privado, versus quem luta pelo meio ambiente. Porque está envolvido ganhos. Sim. Está envolvido... Sempre que você mexe no bolso de alguém, está problema. Né? Então, é difícil você chegar no empresário e ter dele uma resposta positiva se ele vai perder algo. Né? É muito complicado. A gente vê... É difícil entrelaçar esse tipo de acordo. É muito difícil. Muito difícil. Eu vou dar Esse boom de carros, por exemplo, que teve essa venda de redução de IPI para salvar a economia e tal. É justamente isso que eu falo. Pode falar. No estado de São Paulo, por exemplo, qual o setor que mais contribui para a emissão de gás de efeito estufa? Não é a indústria. Não é a indústria. Não é a agricultura. É justamente o transporte. Nossa frota. É o transporte. É diferente da realidade do Brasil. No Brasil, não é o transporte. Não é a energia. Não é a produção de energia. É o uso da terra. São as queimadas das florestas que ocorrem no Brasil inteiro. Desmatamento. Esse é o fator que mais contribui no Brasil. E veja bem, o estado de São Paulo é responsável no total do Brasil por apenas 6% da emissão de gás de efeito estufa do Brasil, 6%. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis por 33% do PIB. Então veja bem, se fazendo essa comparação, São Paulo até emite pouco, porque nós temos 1/3 da economia do Brasil, do PIB brasileiro, produzido aqui em São Paulo. E nós emitimos 6% desses gases. Então, a realidade de São Paulo é diferente da realidade do resto do Brasil. Então, a questão do transporte, que é a questão que mais compromete a gente atingir algumas metas de redução em São Paulo, é a questão do transporte, sobretudo na região metropolitana de São Paulo. Então, tem que investir mais o quê? Evidentemente, em metrô, transporte coletivo, onde for possível, na implantação de ciclovias, a questão da mobilidade urbana. Eu sei que essa questão, nas cidades médias, por exemplo, uma cidade igual a Venceslau, por exemplo, que é uma cidade que tem grandes distâncias a serem percorridas, por exemplo, do centro, onde está o comércio, e alguns bairros mais distantes. Como é que eu desloco essas pessoas para trabalhar aqui? Talvez uma das formas, por que não ciclovias? Que é um jeito barato, custo zero, mas tudo isso depende de uma cultura que nós não temos. A Holanda, por exemplo, o maior meio de circulação é a bicicleta. Sim. Bem que lá é plano, né? Não, tudo bem. Londres, na Inglaterra também se usa muito a bicicleta. Também, São Paulo mesmo está se usando muito. Sorocaba é a cidade que mais tem ciclovias no estado do Brasil. Epitácio é uma cidade que usa muito. Epitácio usa, é uma cidade plana, mas não tem ciclovia. Deveria. Não tem. Você chega na Avenida Presidente Vargas, em Epitácio, e é uma avenida aí estreita, vira uma disputa do carro com a bicicleta. E é uma cidade plana, que há muito uso. Birigui também é assim. Então, nós temos que nos preocupar com essa questão. A população pode utilizar esse meio de deslocamento, como você deu exemplo aqui na região. Epitácio é um grande exemplo, mas as pessoas realmente usam a bicicleta para trabalhar, para passear, para se deslocar, enfim. Então, por que não dar uma atenção especial para essas pessoas?
construindo ciclovias ou pelo menos ciclofaixas. Eu vou citar um exemplo aqui para você, não sei se eu vou sair muito do assunto, que é especificamente do fórum e fala de economia, mas eu notei algo que me chamou a atenção. Por exemplo, quando sai uma lei, seja ela municipal, vereador, não vou citar aqui o vereador, fica mais fácil, que fala assim, para cada criança que nascer na minha cidade vai se plantar uma árvore. Tal. A ideia é muito boa, é muito bacana, eu acho ela muito legal, mas parte, ou a maior parte, grande parte da população vê como motivo de chacota essa ideia de se plantar uma árvore. E não é uma baita de uma ideia. Nós teríamos, assim, renovaríamos as nossas, não teríamos que ter teríamos que ter as nossas matas protegidas, mas ficaria muito mais fácil. Vou dar um exemplo. Quais são as cidades mais agradáveis de você passear? Vou tirar as que tem praia, porque praia é praia, né? Aí eu a concorrência desleal. Eu vou dar alguns exemplos daqui próximo mesmo. Maringá. Eu fiz meu mestrado em Maringá, frequento Maringá há muitos anos. Delícia. É uma cidade arborizada, você anda sob a sombra. As melhores lojas e restaurantes da cidade não estão dentro de um shopping, estão nas ruas. Londrina, João Pessoa, que é uma cidade muito arborizada, Goiânia, São Paulo mesmo. São Paulo, não a região periférica de São Paulo, mas São Paulo é uma cidade muito mais arborizada que as cidades da nossa região. Onde estão os bairros mais elegantes, as lojas mais elegantes em São Paulo? Jardins, Alto de Pinheiros e Higienópolis. São bairros muito arborizados. É diferente é diferente a sensação de você estar numa cidade com arborização adequada. Então, essas iniciativas, nasce alguém, planta uma árvore, é interessante. Em Prudente tem uma lei que diz o seguinte: cada carro vendido, a concessionária que vendeu o carro tem que doar uma árvore para o município. Muitas concessionárias, a Chevrolet, por exemplo, se não me engano, se debelaram, foram na justiça, não quero dar essa árvore. Olha, eu vendo um carro, qual o custo de doação de uma árvore, de uma muda para a prefeitura municipal? R$5 é o preço de 2 cafés. Então, são uns comportamentos inexplicáveis, que as pessoas, a empresa está colaborando com a melhoria da qualidade de vida das pessoas na cidade, está deixando a cidade mais bonita, a cidade mais agradável. Então, ela diretamente está colaborando para a emissão. E ela contribui, exatamente. O carro, ele é contribui muito para a emissão. Doar uma mudinha, quanto custa? 3, 4, 5 reais para quem vendeu um carro de popular, custa 30, 70, 80, 100 mil reais. Então, esse tipo de resistência, de comportamento, eu não vejo nem explicação, a não ser má vontade. A ausência de uma cultura preservacionista, de uma cultura diferente. Eu já passei de muito do tempo, mas vamos tocar no assunto assim que a gente voltar do intervalo comercial, com questão de que aí tem uma controvérsia de já ter sair na nota do carro a árvore seria bacana, mas aí veio aquele negócio, poxa, mas você vai me obrigar a fazer isso, né? Quer dizer, tem aquelas pessoas do contra, mas vamos falar sobre isso. Sempre tem alguém do contra. Vamos falar sobre esse assunto já depois do intervalo comercial. Gente, olha, deixa eu falar do Gugas Oriental Gourmet, delícias na sua mesa. Gugas fica na Dom Pedro II 187, fone 3272-1919. Sábado tem feijoada, domingo tem aquele rodízio maravilhoso de carnes. Gugas Farmais, 3272-9200, diz que entrega da Farmais 24 horas por dia, cuidando da sua saúde. Romeira, móveis e eletros e também informática. Vem para Romeira você também. Tiago Joias e Relógios, em Presidente Venceslau. Tiago está com cada presente para o Dia das Mães incríveis. E para o Dia dos Namorados também, que é junho. E Cooperótica Center, confiança para você. No Vision Master em 10 vezes. Tem o Vitor Hugo, que é exclusividade da Cooperótica, na Tibiriçá 716 e na Newton Prado 72. Volto já com o Nelson Bugalho, meu convidado de hoje.
Oi pessoal, nós estamos com o TCV Entrevista de hoje, recebendo Nelson Bugalho, diretor vice-presidente da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Dia 16 e 17, agora em Presidente Prudente, na Toledo, nós vamos ter o 6º Fórum do Direito Ambiental, para falar sobre economia verde. Um ótimo tema e quem puder comparecer nesse 6º Fórum é muito bacana. Vamos falar sobre coleta seletiva? Vamos. Que é um fato muito interessante. Eu acho que a nossa região ainda não pegou no que deveria pegar realmente na coleta seletiva. Não só a nossa região, né? Acho que no Brasil inteiro ainda, na verdade, né? Temos alguns pontos, né? Mas é preocupado com essa questão da coleta seletiva, que é uma imposição prevista na lei agora, né? O que é? A lei estabeleceu o seguinte: agosto de 2014, ou seja, daqui pouco mais de um ano, é proibido dispor aquilo que possa ser reutilizado, reusado ou reciclado em aterros sanitários. Okay. Então, tudo aquilo que puder ser reciclado não poderá ser disposto em aterro sanitário. Para aterro, só vai o lixo orgânico. Uhum. Para que isso se concretize, nós temos que ter a coleta seletiva. E para isso nós precisamos da colaboração de todo mundo. Nós que produzimos o lixo, nós temos que começar lá em casa, separando o que é reciclável do que não é reciclável. E entregar isso aí, e o poder público recolher, né, e levar para um lugar adequado, fazer a separação do que tem que ser necessário para que seja concretizada a coleta seletiva, incluindo aí os catadores. Certo. Isso é uma imposição da lei também. Como na condição de promotor de justiça, a gente fiz um acordo junto com alguns amigos do Ministério Público, com a CESP, e nesse acordo, eu já falei até que uma parte foi para o Hospital do Câncer, uma parte desse recurso, são 17 milhões de reais na verdade, nós estamos, isso foi feito com a colaboração da Unesp e da UNOeste, né? Nós elaboramos um projeto para 57 municípios da região. Todos os municípios da região receberão recursos para implantar a coleta seletiva. A Venceslau vai receber, por exemplo, a Venceslau recebe, se não me engano, 600 mil reais. Para quê? Esses 600 mil reais é o dinheiro suficiente para construção de um barracão, a aquisição de todo o material necessário para que os catadores que se encontram numa situação de hipossuficiência, né, possam ter um trabalho digno. Então você consegue resolver um problema social também. Então essas Venceslau, Prudente, Epitácio, todas as cidades da região, da menor a maior, que é Prudente, todas vão receber recursos sem nenhuma contrapartida praticamente. É dinheiro a custo zero para implantar a coleta seletiva, que é uma obrigação que é imposta pela lei. Então, na nossa região, pelo menos, não haverá desculpa para a não existência de coleta seletiva. Diferentemente, talvez, de outras regiões que não dispõem desse recurso, porque o acordo que nós fizemos era um acordo decorrente do descumprimento de uma cláusula da usina de Porto Primavera. E nós ampliamos, né, ao invés desses recursos ficarem só com aqueles municípios que foram diretamente impactados com a usina, exemplo, Rosana, Teodoro Sampaio, Venceslau um pouquinho, Epitácio, Panorama, Paulicéia, enfim, nós estendemos essa possibilidade com relação à coleta seletiva para todos os municípios do Pontal do Paranapanema e praticamente todos os municípios da Alta Paulista, mais Paulicéia, que está mais ao norte. Então, com relação a esse aspecto, nós estamos, na nossa região, uma posição privilegiada. Por quê? Porque nós temos o projeto está feito e nós temos o dinheiro será dado. O maior problema não vai ser não só de implantar a coleta seletiva, o barracão, trazer quem já trabalha nessa área, os catadores de lixo mesmo, né? Que a gente vê circulando, de reciclado. Mas o grande problema não vai ser nessa coleta, por exemplo, entre quem vai pegar o material e quem vai fornecer esse material, que somos nós. Então,
Aí entra aquela questão que você falou no começo, a educação ambiental. Eu tenho que ter consciência de que eu tenho a obrigação de separar o lixo que eu produzo. E aí o poder público tem que ter mecanismos que na terça-feira ele vai passar, e ele vai passar. E vai passar, e vai recolher. Olha, na terça-feira eu só vou recolher o que é reciclável. Tá? Em mais uma ou duas outras oportunidades eu vou recolher o resto do seu lixo. Em alguns países, eu estou dizendo a Suíça, por exemplo. Claro, Suíça é Suíça. Mas na Alemanha também, assim. Mas veja bem. É que eles são menores. Sim, mas eu tenho que tomar como exemplo aquilo que é bom. Dá certo. Eu não posso tomar como exemplo a Colômbia, por exemplo, nada contra a Colômbia. Mas eu tenho que tomar como exemplo aquilo que serve como exemplo. Para que um dia, não é agora, a gente atinja aquele nível. Então lá você paga pelo. Quanto mais lixo você produz, mais você paga. Isso. Por que você produz menos lixo? Então você produz menos lixo. Lá as pessoas não têm geladeiras e freezer na sua casa, onde a gente estoca comida. Não, lá você compra o necessário. Você compra o necessário, você produz menos lixo. Por quê? Porque você tem que pagar se você produzir o lixo. E mais, na Suíça agora, o ano passado, começou o seguinte: nem recolhimento de lixo tem mais na sua casa. Você tem pontos. Você vai depositar. Você que deposita o lixo lá. É uma forma de você também produzir, obrigar você a produzir menos lixo. Carregar menos peso. Carregar menos peso. Você vai no mercado, o Pão de Açúcar em São Paulo tem isso já. O que acontece? Você vai no mercado, você vai comprar uma pasta de dente. Ora, por que a pasta de dente tem que vir? Além de vir naquele recipiente dela, vem numa caixa. Vem numa caixa. Para que aquela caixa? Não sei. Não precisa daquela caixa. Então o que acontece? Nesses outros países tem um receptáculo onde a pessoa ela retira tudo que não precisa, joga ali já, dispensa ali. Nós temos que rever também, a indústria no Brasil tem que rever isso aí, porque eu tenho que ter uma caixa protegendo aquele recipiente lá onde já está a pasta de dente. Não precisa, não há necessidade disso. E por quê? Porque junto com essa questão da coleta seletiva, dos resíduos, a lei estabeleceu uma outra responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade pós-consumo, ou logística reversa. Ou seja, se eu comprei, me permita aqui esta caneta, então eu comprei, quando eu usar essa caneta, o comerciante ele tem responsabilidade de recolher essa caneta, e a indústria também tem. A lâmpada, por exemplo, também. Eu tenho que saber, para onde vai, eu tenho que recolher isso aí, a indústria tem que recolher, o comerciante tem que recolher, e o consumidor tem que colaborar. Está na lei isso aí. A lei chama de responsabilidade compartilhada. Eu acho que no Brasil, Bugalho, se joga muito as coisas em cima do poder público. Muito. E o setor privado e o cidadão em si, como faz? O cidadão se acomodou, na verdade. Tudo é responsável do poder público. O poder público não tem condição financeira, não tem perna para dar conta disso aí. Por isso que a lei estadual e a nacional de resíduos sólidos é uma lei muito interessante, porque ela estabelece a responsabilidade compartilhada. Quem tem responsabilidade é o consumidor, é o comerciante e é o industrial, aquele que produziu. Todos têm a sua cota de responsabilidade. Então, se eu vou descartar o material, uma pilha, por exemplo, eu, consumidor, tenho que levar até um ponto lá no comércio, e a indústria tem que buscar aquela pilha naquele lugar. A hora que isso aí estiver funcionando, eu espero que não demore muito, vai ser diferente. Os nossos aterros sanitários terão mais vida útil, esse material todo que pode ser reutilizado, reciclado ou reusado, isso vai poupar a exploração de outros recursos naturais que a gente pode e devemos deixar para as gerações que estão por vir. Por quê? Porque a Constituição Federal ela estabeleceu algo interessante. Quando eu falo assim no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saúde e à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando eu falo assim, para as presentes e futuras gerações, a Constituição estabeleceu uma responsabilidade intergeracional, ou seja, é uma responsabilidade que a nossa geração tem para com a geração vindoura, que vem depois. Essa que é a questão.
Sexto Fórum de Direito Ambiental, dia 16 e 17, em Prudente. É isso. Eu queria falar muito com você, tem muito assunto aqui para gente conversar. Uma outra oportunidade eu viria aqui novamente, porque tem muita coisa, mas eu faço aqui um marketing do nosso fórum, né, porque é um fórum assim, é um fórum sem fins lucrativos. Nós só conseguimos realizar esse fórum, é cobrado R$20 só para um custo de manutenção do site. Porque esse fórum ele é realizado com o patrocínio da Sabesp. A Sabesp é a nossa maior patrocinadora, né? A Sabesp é patrocinadora, e com apoio de diversas empresas da região. Né? Então esse fórum só é possível realizá-lo porque nós temos o patrocínio Sabesp, nós temos o apoio de várias empresas da região, e quem tem a iniciativa de promover o fórum é a Associação Paulista do Ministério Público e a OAB. E algumas pessoas, né, uma comissão que se dedica durante um ano inteiro para a elaboração, convidar, organizar isso aí, dar um trabalho danado. Então, por isso fica aqui um convite, nos dias 16 e 17 de maio, agora próximo, o sexto Fórum de Direito Ambiental, no Espaço Toledo em Prudente, e a inscrição é feita somente pelo site www.forumdedireitoambiental.com.br. Fica aqui o convite para todos. Todos estão convidados e eu espero recebê-lo em outra oportunidade. Obrigado, que não seja tão longa, mas para que a gente converse mais, porque o assunto ele produz uma resposta, vários desdobramentos. Verdade. Né? E é muito interessante, é algo tão necessário da gente ouvir e estudar e também colocar em prática. Eu acho que isso Obrigado, Edmilson, pelo convite para estar aqui no TCV. Né? Eu estou à disposição para uma próxima oportunidade de tratar desse tema ou de outro tema, porque a questão ambiental ela tem uma interface com todas as áreas do conhecimento. E atinge todos os lugares. A preocupação da TV a cabo de Venceslau de tratar desse tema. Muito obrigado. Gente, em nome do Cugas Oriental Gourmet, né? Também da Farmais, da Romeira Móveis e Eletro, também do Thiago Joias e Relógios e também da Cooperótica, eu conversei hoje com Nelson Bugalho, promotor de Justiça do Meio Ambiente licenciado. Ele é vice-presidente da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e fica o convite para dia 16 e 17, em Prudente, lá na Toledo, o 6º Fórum do Direito Ambiental. Para você, um forte abraço e até o próximo programa.